Olá a todos, trago esse vídeo em formato de pitch, como um resultado parcial do meu mestrado para o Encontro dos Saberes 2024, com o título de Evolução Metamórfica de Migmatites na zona interna do Orógeno Brasília Meridional, na região do Estrela do Sul, Minas Gerais. Eu sou o João Vitor Oliveira Cunha, sou orientado pelo Gustavo Henrique Coelho de Mello, e tenho mais dois coorientadores neste trabalho, que é o Marco Antônio Delinardo da Silva da UFO e a Glaucia Nascimento Queiroz. Então, eu vou trazer nesse primeiro slide um resumo de qual que seria a proposta e o principal objetivo desse projeto, que ele parte, então, da caracterização da evolução metamórfica de migmatitos e granulitos da zona interna do Orógeno Brasília Meridional, na região do Estrela do Sul, e dando ênfase no estudo de metabasitos, ou seja, rochas metabásicas, aquelas que são saturadas em sílica e têm alto teor de ferro e magnésio. E como que essa proposta pode contribuir para os conhecimentos geológicos da região. Então, os resultados desse mestrado, eles vão ser as etapas iniciais da jornada sobre a compreensão do contexto geodinâmico formador das rochas metabásicas, nessa região do Alto Paranaíba e de Goiás. Então, aqui a localização da área fica na divisa entre Goiás e Minas Gerais. Existem duas principais cidades que abrangem a área, que é Cascalho Rico e Estrela do Sul. O contexto geológico regional do Orógeno Brasília, né? Então, esse Orógeno Brasília é uma cadeia de montanhas de idade neoproterozoica que surge a partir da colisão de três blocos continentais, São Francisco-Congo, Amazônico e Paranapanema. A região que eu estou estudando fica na zona interna e principalmente para a área de Estrela do Sul e Cascalho Rico, afloram rochas do grupo Araxá, que são metasedimentares, ortogneiss, que são aqueles gneiss derivados de rochas ígneas, e algumas unidades intrusivas, como granitóides. Então, para o surgimento da ideia da realização desse mestrado, vem a partir da consulta dos mapeamentos realizados na região dessa área de estudo pela Codemig em 2017, que não citam a presença dessas rochas metabásicas, principalmente não destacam essas feições de fusão parcial, ou seja, características que evidenciam que essas rochas foram refundidas. E essas características em tais rochas só ocorrem em núcleos metamórficos. E, segundo a literatura, o núcleo de alto grau metamórfico do Orógeno Brasília ele pode se estender até o sul-sudeste de Goiás, até a oeste de Minas Gerais. Então, a caracterização dessas rochas levanta algumas dúvidas sobre esses processos que são atuantes na região e quais eventos eles podem ser relacionados. A partir disso, são ressaltadas algumas lacunas em forma de pergunta de como e quando se deu esse processo anatético, ou seja, quando as rochas fundiram. E o pico metamórfico é quando correlata a anatexia, ou seja, o máximo que essa rocha ganhou em pressão e temperatura está correlato a essa fusão, e qual que seria essa implicação para a evolução crustal dessa porção do Orógeno Brasília. Então, a partir dessas três perguntas, o trabalho focou no estudo da evolução metamórfica dos migmatitos associados às rochas metabásicas. E aqui existem quatro momentos da pesquisa que já foram realizados, 1 e 2, que foram realizadas sessões geológicas estruturais, coletando amostras, e a partir dessas amostras foram caracterizadas as paragêneses minerais e essas reações de fusão parcial. E também, posteriormente, uma quantificação da composição química das reações de fase equilíbrio. Isso a partir de MEV e microsonda. Atualmente encontra nessa terceira etapa, que é a elaboração de diagramas isoquímicos, ou seja, pseudo-seções, e também o levantamento dos dados de pressão e temperatura dessas rochas a partir da termobarometria convencional. Será atrelado esses dados de pressão e temperatura gerador dessa rocha à sua idade de formação. Assim, o objetivo principal do trabalho vai ser a caracterização da evolução metamórfica dos migmatitos relacionados a metabasitos, na zona interna da faixa Brasília Meridional, na região de Estrela do Sul, Minas Gerais. A realização desse trabalho foi subsidiada pelo levantamento bibliográfico, seguido de trabalhos de campo, petrografia e MEV, que foram coletados dados de química mineral e litoquímica. Esses foram tratados e estão sendo utilizados para a realização de termobarometria e, posteriormente, relacionados à análise de geocronologia. Isso tudo será publicado em um artigo científico. A partir dos mapeamentos, nós levantamos e conseguimos descrever 6 unidades litológicas diferentes que serão abordadas e destacadas apenas uma, que seria a dos metabasitos. Esses metabasitos podem ser classificados como migmatitos e possuem morfologias de primeira e segunda ordem. As estruturas de PET em rede estromática caracterizam o metatexito e as estruturas em Scholem em D caracterizam um diatexito.
paleossoma da rocha, ou seja, a rocha não fundida, ela é composta por um granado anfibolito ou um granulito. Esse, quando é um granado anfibolito, possui cristais de hornblenda, plagioclásio, granada titanita, e quando granulitos, ortopiroxênios, clinopiroxênios, hornblendas, actinolitas e granada. E a parte neoformada, ou seja, a parte que já foi fundida, ela apresenta o melanossoma, que é a parte escura disso, composto por biotita, hornblenda, granada e quartzo. E a parte clara, a parte félsica, é um leucossoma composto de quartzo, feldespato e alguns cristais de granada. Então, por hora, foram reconhecidas e caracterizadas rochas ainda não descritas para a literatura na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Os dados de geoquímica estão sendo processados a fim de entender e demonstrar quais as condições de pressão e temperatura dessas rochas foram formadas e, posteriormente, atrelar a uma idade a partir de geocronologia. O entendimento do processo gerador dessas rochas, elas vão evidenciar o ambiente em que elas se formaram, que é algo muito questionado ainda para a região. Os resultados, como mapas geológicos e o artigo, serão apresentados à comunidade local, que acolheu a equipe de pesquisa durante esses anos na região de Estrela do Sul e Cascalho Rio. Eu agradeço imensamente à Universidade Federal de Ouro Preto por ter o programa de pós-graduação em Evolução Custal e Recursos Naturais, que cede a estrutura e o espaço para a realização dessa pesquisa. Agradeço também à FAPEMIG e à CAPES pelos subsídios que são utilizados nessa pesquisa e à Bolsa.